Por exemplo, embora Deus e o ser humano possam ter a capacidade de amar, né? Eu e Deus, você e Deus tenha a capacidade de amar, nenhum ser humano é capaz de amar com o mesmo grau e intensidade que Deus ama. Eu sempre faço uma pergunta. Imagine se você, no corredor da história, né, já que as pessoas gostam muito de usar essa expressão, no princípio, sabendo que o homem cometeria o pecado. Você, tendo o teu filho, você daria o teu filho, não é, pelo resgate dessas pessoas que só te fariam mal? Porque a humanidade hoje, ela vive para fazer mal contra Deus. E até mesmo muitos que se dizem crentes, infelizmente, estão tratando Deus dessa maneira, não é? Estão tratando mal a pessoa de Deus. E aí, imagine se você, vendo essa circunstância, o que você faria? Né? Deus, ele ignorou, essa que é a verdade, tudo aquilo que o homem faria contra ele. E em benefício do homem, pelo amor que ele tinha pela sua criação, ele envia o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Então, neste sentido, e em outros tantos, nós podemos entender que Deus ele exerce amor numa evidência maior, muito mais ampla, muito mais irrestrita, muito mais complexa do que o homem poderia em toda a sua história de existência. Bom, além disso, a gente deve ressaltar que a capacidade humana de ter essas características, como eu já disse, vem do fato de o homem ser criado, obviamente, à imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Noutras palavras, temos a sua semelhança, mas ele não tem a nossa. Entenderam? Isto é, ele não é como nós. E aí, essa afirmação, ela faz a gente entender algumas coisas. Principalmente, né, o fato de que quando a gente acontece alguma coisa conosco, alguém faz algo contra nós, normalmente a gente tem um comportamento de ira, de raiva, de nervoso, enfim, de descontrole de qualquer natureza. E o nosso sentimento imediato, não é, pode ser o de tentar se vingar de alguma maneira, não é verdade? O que não acontece com a pessoa de Deus, que sabe efetivamente tudo que acontece, tudo que acontecerá em qualquer circunstância, e ele não tem esses, por assim dizer, arroubos juvenis que a humanidade demonstra. Segunda característica moral de Deus é que Deus é amor. Né? Normalmente a gente vê isso primeiro e todo mundo fala, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Tem até uma igreja, né, cujo nome é Deus é amor. É uma característica, um atributo moral de Deus que todo mundo lembra de citar. Né? Deus é amor. Até aqueles que não participam, né, que não congregam numa igreja, ou são pessoas que são amigos do evangelho, né, tem essa expressão também que é utilizada, ou aquelas pessoas que, apesar de não serem cristãs praticantes, mas entendem crer na pessoa de Deus, eles acreditam e sempre falam que Deus é amor. Esse amor de Deus ele é altruísta, né? Pois abraça o mundo inteiro. Ele não distingue pessoa independente da circunstância. Quando a gente vai ler João 3,16, por exemplo, né, que é a expressão máxima do amor de Deus, enviando seu Filho para morrer pelos pecados, ele diz, porque Deus amou o mundo. Tá? E essa expressão, o mundo, ali está dizendo o grupamento total de pessoas, né? Toda a humanidade. E Romanos também, capítulo 5, verso de número 8. A manifestação principal desse amor de Deus foi, obviamente, a de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, né, para morrer em nosso lugar. Nós que éramos pecadores, ou somos, né, por assim dizer, e por nós mesmos não tínhamos a menor condição de resgatar-nos dessa condição de pecador. Então, a maior expressão desse amor de Deus foi justamente enviar o seu Filho para morrer por nós. 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10. Além disso, Deus tem amor paternal
especial àqueles que são reconciliados com ele por meio de Jesus, né? João capítulo 16, verso de número 27. Então, nós somos adotados como filhos, né? João ele vem nos dizer isso. Nós somos adotados como filhos de Deus a partir de Jesus Cristo, né? Quando somos reconciliados através de Cristo, e passamos a gozar de um amor, obviamente, especial nesta relação pai e filho com a pessoa de Deus. Terceiro atributo moral de Deus é que Deus é misericordioso e também clemente. Ora, Deus clama? Estranho. Vamos lá. Êxodo 34:6, Deuteronômio 4:31, 2 Crônicas 39, Salmo 103, verso 8, e 145 também 8, e Joel capítulo 2, verso 13. Deus ele não examina o ser humano conforme nós merecemos, tá? Se Deus ele fizesse isso, tem até uma expressão que a gente utiliza, né? Se Deus ele visse o homem como o homem vê o próprio homem, certamente que ele fulminaria, né? Ele acabaria com tudo. Só que Deus ele não vê o homem, né? E nem o pecado, né? Conforme nós vemos. Salmo 103, verso de número 10. Mas ele nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser recebido pela fé através de Cristo Jesus. Então ele é misericordioso e ele é clemente, tá? Ele tem esta característica, né, desse atributo moral muito claro na sua vida, né? Essa clemência de Deus e essa misericórdia, elas estão intimamente ligadas ao fato de nós estarmos vivos hoje, tá certo? E podemos estar aqui nessa transmissão. Se Deus ele não fosse misericordioso, se as misericórdias do Senhor, como diz a palavra de Deus, elas não se renovassem a cada manhã, né? Certamente que nós não estaríamos mais vivos. Deus ele é compassivo. 2 Reis, capítulo 13, 23, Salmo 86, 15, 111, 4. Nessa característica moral de Deus, né, o fato dele ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, com desejo de ajudar. Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu, né, perdão e salvação, Salmo 78, verso 38. Semelhantemente, Jesus, Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18, Mateus 9:36, 14:14, 15:32, 20:34, Marcos 1:41 e 6:34. Veja, é uma coisa interessante, né? Jesus, ele veio aqui numa característica muito específica, né? Para um trabalho específico. Qual foi o trabalho específico que Jesus ele veio fazer? Obviamente, né? A obra da salvação. Neste intervalo entre a sua vinda e a complementação da sua obra de salvação, que foi completa, tá, pessoal? Tem gente aí dizendo que a obra de Cristo não está completa. A obra de Cristo está completa, tá? E não há como duvidar disso, tá certo? Assim como a palavra de Deus, a Bíblia, está completa, também a obra de Cristo está completa, tá? E não há o que questionar a esse respeito, tá? Deus, ele, nessa sua característica de ser compassivo, ele envia o seu filho, ele está no mundo para fazer a obra da salvação, mas ele não fechou os olhos para as dificuldades daqueles que estavam ao seu redor. Mesmo numa circunstância que seria para algumas pessoas reprovável. Por exemplo, ele estava lá na tal boda de Caná da Galileia e a senhora, sua mãe, numa demonstração, né, de autoridade sobre ele,
pede para que ele tome uma providência, uma vez que o vinho havia terminado, né? E ele olha para a mãe dele e falou: olha, não chegada ainda é a minha hora, né? Não é chegada ainda a minha hora. Mas ele era convidado, estava lá, não é? Ele estava lá e ele exerce então, né, o seu poder ali diante daquela circunstância e transforma a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é muito interessante. Apesar de não ter muito a ver com o estudo de hoje. Você faz ideia de quanta energia é necessária para transformar o átomo de água numa molécula de vinho? Faz ideia? Para quem estudou física na escola, química, né, deve saber do que eu estou falando nesse momento. Para você quebrar um átomo, né, de água que tem uma molécula de água que tem um átomo de átomos de hidrogênio e oxigênio e transformar isso numa molécula de vinho que tem carbono e outros elementos ali junto, era necessário a energia suficiente, né, ou contida em todos os sóis do universo conhecido para fazer essa pequena obra. É Deus ou não é? Ele fez só com a sua vontade. Deus é paciente e lento em irar-se. Êxodo 34, 6, Números 14, 18, Romanos 2, 4, 1 Timóteo 1, 16. Deus expressou esta característica pela primeira vez no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, né? Ele é paciente e lento em se irar, como a gente viu, né? O primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, não foram suficientes para destemperar a pessoa de Deus, tá? Não foram de maneira nenhuma suficientes para destemperar a pessoa de Deus. Então, nesse sentido, Deus ele é muito paciente, né? Ele poderia ter, como a gente já falou, destruído a raça humana naquele momento, ali, Gênesis 2, 16, 17, mas não. Deus ele foi paciente naquela circunstância e proveu os meios da continuidade da vida de Adão e Eva, né? Consertou as coisas, concedeu o plano de salvação, enfim, fez tudo ali. Deus ele também foi paciente nos dias de Noé, como a própria palavra de Deus diz, né? Enquanto estava ali a corrupção geral do gênero humano, descrita no capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus, ao invés de destruir toda a humanidade, ainda ordena Noé, que era uma pessoa, né, que ainda guardava um senso de justiça, para construir ali a arca e, infelizmente, daquela obra, somente 8 pessoas foram salvas, né? Deus também foi paciente nos dias de Noé, né? A gente já viu, 1 Pedro capítulo 3, verso 20, e Deus continua demonstrando paciência com a raça humana pecadora. Ele não julga na devida ocasião, pois destruiria os pecadores, mas na sua paciência concede a todos a oportunidade de se arrependerem e serem salvos. 2 Pedro capítulo 3, verso número 9. Como a gente tem falado, Deus ele não age como nós agimos. A sua paciência, né, e o fato dele ser lento em se irar é uma coisa que nos beneficia grandemente. Por quê? Porque Deus ele sempre aplaca, né, a sua ira com os seus outros atributos morais, né, segurando a circunstância e fazendo ali a possibilidade, gerando a possibilidade e a oportunidade de que o pecador, essa pessoa que comete falhas diante de Deus, ela se arrependa. Outra característica moral de Deus é de que Deus é a verdade. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, Salmo 31, 5, Isaías 65, 16 e João 3, 33. Jesus, né, ele chama a si mesmo de a verdade em João 14, 6. E o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, é chamado o Espírito da verdade
em João 14:17, 1 João capítulo 5, verso número 6. Porque Deus é a verdade, porque Ele é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo quanto diz e em tudo quanto faz, tá? Tudo que Deus faz e tudo que Deus diz é verdadeiro e não há questionamentos e não há possibilidade de dúvida a respeito daquilo que Deus diz e a respeito daquilo que Deus faz. A sua palavra também é chamada de verdade, conforme a gente vê em 2 Samuel 7:28, Salmo 119, verso 43, Isaías 45:19 e João capítulo 17, verso número 17. Em harmonia com este fato, né, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera mentira nem falsidade alguma. Números 23:19, Tito 1:2 e Hebreus 6:18. Né? Assim como Ele é verdade, Deus é a verdade, Ele também busca em nós que nós sejamos verdadeiros com Ele. Tá bom? Outra característica moral de Deus. Deus é fiel. Êxodo capítulo 34, verso 6, Deuteronômio 7:9, Isaías 49:7, Lamentações 3:23 e Hebreus 10:23. Deus fará aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências. E aqui é uma advertência que a gente faz, né? O que acontece? Ele é fiel no sentido de que ele é fiel a si. Né? Ele é fiel a si, Deus. É fiel a si mesmo. Né? Então, neste sentido, ele fará tudo aquilo que ele tem revelado na sua palavra. Se nós estivermos na sua palavra, ou seja, se nós estivermos vivendo na forma da sua vontade, esta fidelidade ela se estende a nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo conforme a vontade dele. Ok? Compreendemos isso? Ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências. Aí, no caso, a fidelidade de Deus está no fato de que ele diz: olha, escolhe, pois, a bênção. Tá certo? Por quê? Porque eu estabeleci bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção, porque eu sou fiel àquilo que eu digo e tanto a bênção quanto a maldição lhe é possível. Tá? Números 14:32 a 35, 2 Samuel 7:28, João 34:12, Atos 13:23, 32, 33 e 2 Timóteo 2:13. A fidelidade de Deus é de consolo inexprimível para o crente e grande medo de condenação para todos aqueles que não se arrependerem nem crerem no Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6, de 4 a 8 e 10, de 26 a 31. Tá? Então, assim, no caso da fidelidade de Deus, nós sabemos que podemos confiar plenamente nele e que não precisamos e nem devemos de maneira nenhuma duvidar da sua fidelidade. Aquilo que a palavra de Deus ela dispõe como promessa e aquilo que Deus ele oferece é verdadeiro e fiel e não cabe a nós de maneira nenhuma ter dúvidas quanto aos propósitos e quanto àquilo que Deus ele determina na sua palavra, tá bom? Finalmente, estamos terminando, né? É o último tópico que nós vamos analisar. É justamente o fato de que Deus é justo. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, 1 João 1:9. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. Né? Ele é reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. Então, algumas pessoas falam que no período da graça
que Deus é complacente. Deus ele não é complacente, tá? As coisas estão acontecendo, nós já fizemos aqui um estudo sobre a vontade de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus, existe a vontade diretiva, a vontade ordenada, né, de Deus, e existe aquilo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras também como a vontade de Deus. Então, tudo isso, ou seja, todo relacionamento humano está determinado na forma da sua vontade e da sua soberania. Não há o que questionar a respeito da justiça de Deus. Voltando aqui, como eu disse, né, ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo, é reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade, como Jeremias capítulo 9, verso 33, Daniel 9:14. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores, conforme descrito em Romanos capítulo 5, verso 12, ela procede, obviamente, da justiça de Deus, né? Romanos 6, 23, Gênesis 2, 16, 17. A ira de Deus contra o pecado decorre do seu amor à justiça. Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E, na verdade, ele nos convoca a ter esse mesmo comportamento, tá? De amar o pecador, mas odiar veementemente, com todas as forças, o pecado. Tá certo? Então, isso faz parte da justiça de Deus e, sim, a justiça de Deus ela precisa estar presente também nas nossas vidas, tá? Romanos 3, de 5 a 6 e Juízes 10, 7. Ele revela, Deus, né, revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade, Romanos capítulo 1, verso 18. Principalmente, né, uma que é terrível é a chamada idolatria, 1 Reis capítulo 14, verso 9, 15 e 22. Também a incredulidade, Salmo 78, verso 21 e 22 e Jonas 3, 36. E o tratamento injusto para com o próximo, Isaías capítulo 10, verso de 1 a 4, Amós 2, 6, 7. Jesus, né, ele é chamado o justo em Atos dos Apóstolos 7, 52, 22, 14 e 3, 14. E também ama a justiça e abomina o mal, conforme Marcos 3, 5, Romanos 1, 18 e Hebreus capítulo 1, verso 9. A gente deve notar que a justiça de Deus ela não se opõe ao seu amor, tá? A justiça de Deus ela não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus ao mundo. Lembramos que quando Deus ele olhou para a terra, ele não viu sequer um justo. E em amor à humanidade e em amor à justiça, ele manda o seu filho morrer pelos nossos pecados, né? João 3,16, 1 João capítulo 4, 9 a 10. E como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, Isaías 53, 5, 6, Romanos 4, 25, 1 Pedro 3, 18. É interessante, né, esse conceito da justiça de Deus. Por quê? Porque ele, vendo a nossa incapacidade de pagar o preço pelo nosso próprio pecado, ele provê o pagamento. Não é? Interessante isso, né? Na justiça humana, por exemplo, quando que isso aconteceria? Que homem que teria essa visão, né? Toda vez que a gente analisa esse contexto dos atributos exclusivos e os atributos morais de Deus, a gente chega a essa conclusão, né? Que se Deus ele fosse um homem como nós somos, tá certo? Olha só, hein? Eu não estou dizendo que Deus não é homem. Se Deus ele fosse um homem como nós somos, com as limitações que nós temos e com a nossa variabilidade constante, tá certo? Porque a gente, assim, tá feliz, daqui a 3 minutos acontece alguma coisa e a gente já fica triste. E daqui a pouco a gente ama, daqui a pouco a gente tá odiando. E a gente tá fazendo alguma coisa por alguém, daqui a pouco a gente abandona esse alguém e não vai fazer nada por ele, né? Deus, ele de maneira nenhuma, ele reage dessa forma.
Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é constante, né? Seus atributos o mantêm imutável, tá bom? A revelação final que Deus fez de si mesmo, ela está em quem? Né? Ela está na pessoa de Jesus Cristo. A gente vê que Jesus é a demonstração física, tá certo? Dessa entidade chamada Deus, né? E ele demonstra na sua própria existência, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, ele demonstra exatamente aquilo que Deus é. Então, quando a gente pega o Novo Testamento e quando a gente vê, principalmente nos evangelhos, a pessoa de Jesus, né? São 4 biografias diferentes que apresentam Jesus de 4 maneiras diferentes, apesar de que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são mais próximos uns dos outros, né? E o evangelho de João, ele é um evangelho um pouco diferente, é considerado um evangelho não sinótico. Eles revelam nessas biografias, né, nessa escrita a respeito da vida de Jesus, quem é a pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus a gente consegue identificar a pessoa do Deus Pai. Tá? João capítulo 1, verso 18, e Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 4. Então, finalizando o estudo de hoje, noutras palavras, a gente tem uma descrição detalhada de Deus quando a gente olha para Cristo. Né? Olhou para Cristo? Tem uma descrição de Deus. Está claro que se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, a gente deve olhar para Cristo. Por quê? Porque em Cristo, né, habita toda a plenitude da divindade de Deus. Está lá escrito em Colossenses capítulo 2, verso de número 9. Então, se nós olharmos para Cristo, se nós... eu não estou falando olhar no sentido físico, obviamente, Jesus ele não está aqui em carne, né? Para que a gente olhe para ele. Eu estou falando da presença espiritual, obviamente, né? Ele disse que estaria onde 2 ou mais estivessem em seu nome, e também naquilo que diz a palavra de Deus a respeito de Jesus, nós temos ali a essência de Deus demonstrada, porque em Cristo está a plenitude da divindade de Deus. Bom? A palavra de Deus, ela diz em algum momento, eu não lembro agora exatamente onde em pecado foi concebido, né? Pecado me concebeu minha mãe. Em pecado, isso, em pecado me concebeu minha mãe, papapá, etc. Isso é uma expressão dizendo do mundo em que nós estamos vivendo, né? E da herança, não da herança do pecado original. Nós já falamos sobre o pecado, aliás, um estudo bem extenso, eles falam a respeito do pecado. Então, nesse contexto... Oi? É o versículo 5. De onde? Salmo 51. Salmo 51, 5. Eis que fui nascido em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A questão do pecado infantil, ela é uma discussão teológica séria, grave, mas, no meu entender, desnecessária. É estranho, né? Falar que é sério e grave, mas dizer que é desnecessário. Por quê? Porque todos, em um momento da história da sua vida, eles vão precisar aceitar Jesus como único suficiente Salvador, tá certo? Tá, aí vem aquelas perguntas. Poxa, mas se vier a falecer antes, como é que é? Vai morrer pagão, né? Como é uma expressão católica, morrer pagão. Ninguém morre pagão, né? No sentido de que ele não teve a oportunidade de aceitar ou não a Jesus Cristo como suficiente Salvador. A questão que se encontra, né, em relação à criança é que a criança, ela, na sua pureza, ela não tem discernimento sobre o que é certo e errado, a não ser em uma certa fase, né, da sua vida. Essa fase está cada vez mais nova porque, infelizmente, a pressão sobre o infante, né, sobre a criança, ela está cada dia mais cedo, não é? Mas, por conceito geral, assim, por fala geral,
a gente poderia dizer o seguinte: a criança ela não tem na sua formação moral ainda condições de definir em até determinada idade se ela tem pecado ou não. Então, por exemplo, a criança, né, ela não é batizada pelos evangélicos, por exemplo, por conta dessa questão. A gente vai ver, por exemplo, Jesus sendo batizado com 30 anos de idade. A gente vai ver que João Batista ele operava o batismo sobre pessoas adultas que estavam já no pleno gozo das suas capacidades mentais e puderam discernir o que era pecado. Então, nesse sentido, a gente criou, né, o entendimento de que a pessoa, para se batizar, né, para passar pelo processo do batismo, ela precisa estar se declarando morta para o pecado. E só se declara morto para o pecado aquele que tem consciência da existência dele. Entende? Essa bobagem do feminismo, né, que está adentrando até em algumas igrejas aí, e tem umas seitas e heresias criando a tese, né, de que Deus ele é bissexual, né? E falando que Deus é mulher, que né? Deus é mulher, que enfim, tendo a figura do Deus, né, criador sendo mulher, né? Isso é uma bobagem que não tem mais tamanho. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo que a vida ela traga para nós algumas dificuldades, tá? E muitas vezes a gente, na vivência dessa dificuldade, a gente se perde pelo caminho por achar que Deus ele às vezes não está ouvindo o que a gente está falando, né? Ou o que a gente está pedindo não está acontecendo. Quero dizer para você que por mais que a gente tenha perdas pessoais na nossa vida comum, no nosso dia a dia, a esperança que nos mantém de pé não pode ser esta que está ligada, por exemplo, num dia a gente não ter dinheiro para comprar um pão, ou num evento da perda de um parente que a gente gostava tanto e que aquela pessoa partiu, mesmo a gente tendo orado a Deus para que aquela pessoa não partisse, sabe? Por quê? Por maior que seja o evento da vida comum, ele não é maior do que a eternidade, que é aquilo que nos move pela esperança, né? A palavra de Deus ela vai dizer lá, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, e o maior deles é o amor. Por que o maior deles é o amor? Porque o amor é o único que persistirá, né, para a eternidade com Deus, tá? Então, eu agradeço a você pelo fato de você estar conosco aqui ao longo de todo esse tempo, né? Eu espero que esse estudo ele tenha sido agradável e, mais do que isso, que tenha te trazido conhecimento da parte de Deus. Você pode curtir esse vídeo, você pode comentá-lo, você pode compartilhar esse vídeo para quem você quiser, tanto na sua linha do tempo do Facebook, como em grupos, enfim, copiando, passando o link, fique à vontade, tá bom? Não tem nenhum problema de direito autoral aqui no que a gente está fazendo e é para a honra e para a glória do Senhor, né? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.